Olá, dedicado aluno! Tudo bem com você? Eu sou o professor Guimil. O meu sinal na comunidade surda é... Bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar e aprender mais sobre elementos da paisagem. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? A nossa aula de hoje será muito importante para compreender sobre as primeiras formas de representação da paisagem, conhecer os principais elementos que compõem uma paisagem natural e interpretar as paisagens naturais de Manaus. Muito bem, dedicado aluno. Para entender melhor como esse conteúdo de hoje está presente em nosso dia a dia, vamos ler uma reportagem juntos. Sim, para isso, você deverá ler comigo a notícia do O Jornal Território Geográfico. Esse é o jornal pedagógico de geografia do CENTEDES Manaus. Vamos ler juntos? Pronto, já podemos começar a leitura. Fique atento. Vamos começar pelo título. Amazônia. Conheça os hotéis de selva no Brasil que despertam os seus sentidos, aliando sossego e liberdade às paisagens naturais. Pausa aí. Sim, aposto que você já ouviu falar que existem hotéis próximos a Manaus que ficam isolados e distantes da cidade, na margem de um rio cercado por florestas. Vamos continuar lendo. Subtítulo. A melhor forma de conhecer a floresta amazônica e suas paisagens naturais é dormir e acordar em um dos hotéis de selva que existem no Brasil. Isso é possível não muito longe de Manaus, capital do Amazonas, pois lá você estará cercado por elementos da paisagem natural, como igarapé ou meia árvore de 30 metros de altura. Muito bem, dedicado aluno. A contemplação da paisagem natural é muito valorizada atualmente em alguns países. Como já começamos a observar em aulas anteriores, o uso do termo paisagem, como você observou na notícia, já é usado há bastante tempo. Muito bem, iremos continuar pensando sobre a paisagem nos próximos minutos. Venha comigo. Paisagem, primeiros registros. Os primeiros registros de uma paisagem ocorreram nas pinturas retratadas com muita atenção dos pintores pelas paisagens por onde passavam. Era como uma fotografia que tiramos hoje, da paisagem de qualquer celular, por exemplo. O espaço geográfico é o resultado, portanto, de complexas relações entre o trabalho humano e a paisagem. Quando usamos a palavra paisagem de forma livre, o que nos vem à cabeça é tudo aquilo que nossos olhos enxergam. Mas e a paisagem geográfica? Calma, falaremos com detalhes sobre esse conceito a seguir. Paisagens geográficas, características. Quando falamos de paisagem com uma abordagem geográfica, é acrescido um significado mais abrangente. Desse modo, a paisagem geográfica deve ser entendida como o conjunto de elementos no espaço que conseguimos observar e interpretar, como em uma fotografia, por exemplo. Embora, para os observadores, a paisagem represente o presente. Ela se transforma no tempo, podendo conter elementos modernos e antigos, onde passado e presente coexistem. Muito bem, dedicado aluno. É importante mencionar que o conhecimento geográfico possui conexões com a nossa realidade. Portanto, podemos interligar informações partindo da nossa realidade para facilitar o entendimento do conteúdo proposto. Você sabia que o cafeeiro é a planta arbustiva que produz o café? Café também é o nome da bebida produzida com as sementes ou grãos da fruta. Para se servir a bebida, tradicionalmente quente no Brasil, é preciso diluir o pó das sementes. O pó de café nada mais é que as sementes retiradas da fruta, posteriormente torrada e moída para serem comercializadas em pó. Minas Gerais é o estado brasileiro que mais produz grãos de café, cerca de 45% da safra em todo o país. Seu relevo e clima são ideais para essas plantas. Esse estado tem uma área de 1,3 milhão de hectares
com apenas essas plantas, chamado de café arábico. Na verdade, a origem geográfica dessa planta não é nem mineira e nem árabe, como o seu nome. O cafeeiro tem sua origem na África. Estima-se que foi na região de Cafa, na Etiópia, e por isso derivado do nome de Caf, para café no português. A Etiópia é um país da África Oriental, em uma região conhecida como Chifre da África. Observe a imagem. Para explicar melhor o nosso conteúdo, vamos ler mais uma reportagem. Sim, para isso, leremos mais uma notícia do jornal O Território Geográfico, o jornal pedagógico de geografia do CENTESB Manaus. Pronto, já podemos começar a leitura. Fique atento. Título: A árvore identificada por ter a maior folha do mundo recebe um registro científico oficial por pesquisadores de Manaus, Amazonas. Pausa aí. Imagine de cada aluno. Isso nos permite notar que a paisagem da floresta amazônica está sempre surpreendendo pesquisadores do mundo todo. Vamos continuar lendo. Subtítulo: Cientista do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, comemora, em 2022, o registro oficial iniciado em 2020 de uma espécie de planta, uma espécie que foi encontrada pela primeira vez em 1982, durante uma expedição pela bacia do Rio Madeira, especificamente no rio Canumã, no estado de Rondônia. Só recentemente, após uma das mudas que estão plantadas no INPA em Manaus, estado do Amazonas, florescer e frutificar, foi possível fechar o ciclo para a identificação da espécie. E passa a ter o nome oficial de Cocoloba gigantifolia, sendo a maior folha dicotiledônea do mundo, com cerca de 2,5 metros de comprimento por 1,44 metros de largura. Muito bem, dedicado aluno. Agora que entendemos como a geografia pensa sobre a paisagem, iremos refletir melhor como podemos interpretá-la. Sim, duas pessoas poderiam observar o mesmo espaço e descrever a paisagem de formas diferentes. A paisagem não é igual para todos. Certamente, a percepção do lugar muda quando é observado por outro. Para melhor interpretarmos a paisagem, portanto, podemos dividi-las em dois grupos. As paisagens naturais, que foram modificadas apenas pela força da natureza, e as paisagens culturais, ou humanizadas, que foram transformadas pela sociedade a partir do trabalho humano. Vamos observar? Paisagens naturais, características. Portanto, as paisagens naturais são aquelas paisagens que possuem, em sua maioria, elementos naturais no espaço que conseguimos observar e interpretar, como em uma fotografia de um rio, por exemplo. Mas existem fenômenos de origem natural que podem transformar e interferir na paisagem natural ao longo do tempo. Podemos notar que os terremotos, os vulcões, as grandes tempestades, as ondas do mar, os deslizamentos de terra em montanhas e os furacões são alguns exemplos de fenômenos modificadores da paisagem natural. Muito bem, dedicado aluno. Devemos agora observar quais são os elementos nas paisagens naturais. Isso será importante para refletir melhor sobre como podemos interpretá-las. Sim, você conhecerá bem algum desses elementos, pois Manaus ainda contém alguns deles. Acompanhe comigo. Paisagens naturais, principais elementos que compõem a paisagem natural. Iremos observar agora os principais elementos que compõem a paisagem natural, isto é, a natureza sem a transformação humana aparente. Vamos iniciar pela vegetação natural. São as coberturas vegetais naturais encontradas na superfície terrestre em ambientes naturais. E, é claro, uma das mais importantes das formações vegetais é a formação de floresta nativa, como a nossa floresta amazônica, claro. São também
elementos as formas de relevo que se estendem ao longo do território brasileiro, como montanhas, planaltos e planícies. Os vulcões, apesar de não existirem atividades vulcânicas no território brasileiro, também são elementos constituintes da paisagem em outras regiões do mundo. As formações naturais de grutas ou cavernas compõem uma paisagem específica. Podemos observá-la pertinho de Manaus, no município de Presidente Figueiredo, estado do Amazonas. Uma caverna muito famosa, a caverna do Maroaga. É claro que os cursos d'água também são elementos como nascentes, igarapés, rios e lagos, como o nosso imponente Rio Negro e seus afluentes. Finalmente, os grandes e importantes componentes da paisagem litorânea, como praias, baías, ilhas, mares e oceanos, por exemplo. Temos mais uma curiosidade para vocês. Você sabia que uma das grifes mais famosas do mundo em fabricação de perfume tem a ver com a Amazônia? Sim. Em 2021, fez 100 anos do início da produção de um famoso perfume francês que usava um ingrediente básico, o linalol natural, extraído da espécie amazônica Aniba roseadora, ou conhecida popularmente como pau-rosa. A perfumaria importou o óleo retirado da madeira da árvore após a sua derrubada, desde 1921. No entanto, de acordo com estimativas do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, desde o início da produção do perfume, já foram derrubadas 500 mil árvores aproximadamente, contribuindo negativamente para a extinção do pau-rosa. Vamos ler a nossa última reportagem de hoje, do jornal, é claro, O Território Geográfico, o jornal pedagógico de Geografia do Centésimo de Manaus. Pronto, já podemos começar a leitura. Fique atento. Vamos começar pelo título. A árvore que produz óleo de pau-rosa passa por um novo processo de extração. Pausa aí. Isso mesmo. Nossos pesquisadores estão desenvolvendo um novo método de extração do óleo sem precisar derrubar a árvore. Vamos continuar lendo. Subtítulo. O linalol é o óleo usado há mais de 100 anos como fixador de perfumes europeus. A espécie amazônica, que era comum na região norte, hoje está limitada em poucos municípios, como Novo Aripuanã, Parintins, Presidente Figueiredo e Maués. Nos últimos anos, pesquisadores da nova técnica de retirada de óleo hoje estão dedicados na extração sustentável do óleo, que usa apenas as folhas do pau-rosa, evitando a sua derrubada conforme era feito tradicionalmente no passado. Mas é claro que nos grandes centros urbanos existe um limite para a existência de tantos elementos naturais ou estão limitados em determinada região do planeta. Podemos considerar que nos grandes centros urbanos estão elementos criados de forma artificial no espaço habitado. Mas calma, iremos destacar esses elementos em nossa próxima aula. Vamos observar agora algumas paisagens naturais aqui de Manaus e região. Paisagens naturais de Manaus. Vamos observar agora uma foto. Estou certo que você já observou ela antes. É a visão da margem direita do nosso Rio Negro. Note que os principais elementos da paisagem são o Rio Negro e a floresta amazônica. Temos ainda a formação de nuvens e, é claro, o Sol. Portanto, os elementos naturais são predominantes, formando uma paisagem natural. Já sabemos, portanto, que uma das primeiras ações humanas de interferência do ambiente natural é o desmatamento. Muito bem. Quando observamos algumas paisagens bem específicas no Brasil, é possível interpretar que no campo ou área rural existe uma certa harmonia entre o ambiente natural e as ações de interferência humana. Vem descobrir comigo. Paisagens naturais, comunidades ribeirinhas. Ao longo de todo o Rio Amazonas e seus afluentes, existem dezenas de comunidades ribeirinhas
que vivem e convivem com o rio, isto é, habitam as margens dos rios, paranás, ilhas, igarapés e lagos da Amazônia, interagindo com o movimento natural de cheia e vazante das águas amazônicas. São as mulheres e homens, com as suas famílias, que existem e residem às margens do rio. Os conjuntos de elementos naturais são predominantes nas comunidades ribeirinhas, isto é, a natureza está em destaque. A força da natureza, principalmente das águas do rio Amazonas, está mais presente que nos centros urbanos. Este ambiente exige que as populações ribeirinhas aprendam a interpretar as paisagens naturais e seus fenômenos, cheia e seca, por exemplo. Temos mais uma curiosidade para você. Você sabia por que usamos este termo, o encontro das águas? Sim, é para descrever o ponto em que os rios Negro e Solimões unem-se para formar o nosso grande rio Amazonas. Isso acontece pois o Rio Negro carrega uma cor densa e escura, por causa dos altos níveis de decomposição de vegetação que possui. Sua temperatura é quente e seu deslocamento é lento. Já o seu irmão, os Solimões, leva muitos sedimentos, formando a cor marrom barrenta. É bem mais rápido e frio que o Rio Negro. Por isso, eles levam muito tempo para se misturar totalmente. Muito bem, obrigado por você me acompanhar até aqui. Tenho certeza que você aprendeu muito com o nosso assunto de hoje. Pode ficar à vontade para rever o vídeo quantas vezes surgir dúvidas. Mas continue comigo, pois agora estamos preparados para avançar, porque chegou a hora da atividade. Vamos para a atividade 1. Complete as lacunas do texto com as seguintes palavras do quadro abaixo. As palavras são municípios, centrais, naturais e território. Muito bem, vamos ler o texto para melhor compreensão e encaixe das palavras. Em áreas mais afastadas das regiões espaço, da cidade de Manaus ou em espaço próximos, é possível observar paisagens espaço, muito similares às que Manaus possuía em todo o seu espaço, como no passado. Agora, vamos ler o texto e completar as palavras corretamente. Muito bem, vamos deixar alguns segundinhos para vocês encaixarem corretamente as palavras. Muito bem, agora vamos reler o texto e completar as palavras corretamente. Acompanhe comigo. Em áreas mais afastadas das regiões centrais da cidade de Manaus ou em municípios próximos, é possível observar paisagens naturais, muito similares a que Manaus possuía em todo o seu território, como no passado. Muito bem. Vamos para a atividade 2. Atividade 2. A melhor forma de interpretar a paisagem é compreender quais são os seus principais elementos. Marque a única alternativa que não deve ser considerada um elemento de paisagem natural. Vamos ler as opções. Opção A, montanhas. Opção B, florestas nativas. Opção C, praias. E, finalmente, opção D, pontes. Muito bem, alguns segundos para responder essa.
Vamos lá? Já podemos responder? Vamos para a resposta correta. A resposta correta é a letra D. Muito bom, tenho certeza que você acertou essa. Já podemos ir para a atividade 3. Atividade 3. Paisagens naturais são aquelas paisagens que possuem, em sua maioria, elementos naturais no espaço. Cite um elemento natural que compõe as paisagens naturais litorâneas. Vamos ler as opções. Temos opção A, montanhas. Opção B, florestas nativas. Opção C, praias. E, finalmente, opção D, pontes. Muito bem. Tenho certeza que você sabe essa. Deixaremos alguns segundos para sua melhor compreensão. Vamos lá para a nossa resposta correta? A resposta correta é a letra C. Parabéns! Já podemos seguir para a nossa última atividade, atividade 4. Estima-se que já foram derrubadas mais de 500 mil árvores de pau-rosa na floresta amazônica, para a retirada do seu óleo fixador de perfumes. Qual das alternativas a seguir melhor representa uma solução para diminuir o problema de derrubada de árvores até a sua extinção? Muito bem, vamos ler as opções. Temos a opção A, extrair o óleo apenas das folhas. Opção B, extrair o óleo dos galhos e troncos. Opção C, extrair o óleo da raiz. E opção D, extrair o óleo dos fungos. Muito bem, já sabe essa? Alguns segundos para você responder essa. Vamos lá para a resposta correta? A resposta correta é a letra A. Essa foi muito fácil, tenho certeza que você acertou. Parabéns! Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na nossa aula de hoje, porque chegou a hora da revisão. Hoje, você aprendeu que a contemplação da paisagem natural é valorizada em muitos países. No Brasil, as paisagens naturais aqui da região são destaque. Vimos também que a paisagem natural possui, em sua maioria, elementos naturais no espaço que conseguimos observar e interpretar. Isto é, a natureza sem a transformação humana aparente. Foi possível também perceber que os principais elementos que compõem a paisagem natural são a vegetação natural e florestas nativas, montanhas, planaltos e planícies, os vulcões, grutas ou cavernas, nascentes, igarapés, rio e lagos, praias, baías, ilhas, mares e oceanos. Estamos quase chegando ao fim da nossa aula de hoje. Mas antes, terminaremos a nossa aula de hoje com uma sugestão de filmes sobre esse assunto, para você enriquecer e ilustrar os seus estudos. Temos duas sugestões. A primeira sugestão de filme é Black Coffee, do diretor Irene Angélico. É um documentário canadense lançado no ano de 2007 que examina a história do café, descrevendo sua influência política, social e econômica ao longo do tempo, até os dias de hoje.
A segunda sugestão de filme é Vermelho Brasil, diretor Sylvain Acharbello. É um filme de várias nacionalidades juntas como Brasil, França, Portugal, Canadá, lançado no ano de 2014. Está baseado na obra francesa de Jean-Christophe Rufin, que ilustra a expedição de Nicolas Durand Vellion ao Brasil, ocorrida em 1550, aproximadamente, com o intuito de criar uma colônia francesa em terras brasileiras. Muito bem, a geografia é assim, ajuda-nos a reconhecer o espaço que, ao longo do tempo, está em constante transformação. Dedicado aluno, encerramos aqui, mas conto com você para o nosso próximo encontro. Até lá!